Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vocês estão bem? Espero que sim, eu também estou bem, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o plano da salvação. Será que teve algumas pessoas que pecaram? Será que foi um grupo de pessoas que pecaram? Qual foi a reação de Deus quando o pecado se entrou no mundo? Essas e outras perguntas nós vamos estudar no estudo de hoje, tá joia? E para você que está chegando aqui no canal, se inscreva no canal, dê o like, compartilha para outras pessoas também terem a mesma oportunidade de vocês, para que possamos juntos estudarmos unicamente a palavra de Deus, tá joia? O YouTube também entenda que esse é um canal de conteúdo bom e que está sendo útil e que nós permanecemos aqui no ar aí para mais pessoas assistirem, tá ok? Obrigado. E você que está chegando agora não viu outros vídeos, né? Mas, tem uma série de estudos de vídeo, estamos começando nesse canal e está lá, pesquisa aí atrás, o estúdio 1, o estúdio 2, o 3. Hoje é o quarto estudo, né, que nós vamos estudar juntos, e para você não perder nenhum estudo, tá bom? Então você acompanha aí no canal. Que Deus abençoe e vamos pro vídeo. Antes de começarmos o estudo, nós temos aquela nossa regra de fé, né? Que é falarmos com o nosso Deus, conversarmos com o nosso Deus, fazendo nossa prece, né? Nossa oração. Então, eu convido você a fechar os olhos e falarmos com Deus, tá bom? Querido Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste. Pai amado, nos abençoe, me abençoe aqui, que aqui não seja eu, mas que seja o Espírito Santo me guiando, falando ao nosso coração. Abençoe as pessoas que estão do outro lado da telinha assistindo, que elas possam também acompanhar, que elas possam também, Pai amado, ser também beneficiadas, Pai amado. Que o Espírito Santo esteja com cada uma delas e que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. É o que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, né? Deus abençoe. Independente de qualquer coisa, todos nós somos predestinados à salvação. Amém? Deus teve um plano. E um plano para quem? Para toda a humanidade, para todos os seres humanos, né? Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse plano, né? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 5,12. Vamos lá em Romanos 5,12. Está lá no Novo Testamento. Tá bom? Qual é o resultado do pecado? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o resultado do pecado. Que o pecado trouxe para a humanidade, né? Então, Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Né? Vamos ver. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, ou seja, será que teve um grupo de pessoas que pecaram? Não. Foi todos os seres humanos pecaram, né? Vamos agora ver o capítulo 6 de Romanos. Só virar uma folha aí. Romanos 6, 23, nos diz assim, acharam? Amém ou misericórdia? Amém, né? Então vai acompanhando, hein? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, ou seja, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, ou seja, nós sabemos que todos pecaram e que nós recebemos uma sentença de morte, né? Agora eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Nós vamos entender como Deus agiu, qual foi a reação. Qual foi a reação de Deus quando o pecado entrou no jardim do Éden, né? Nós vamos entender qual foi ali a reação de Deus, né? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8. Acharam? Vamos ler até o 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, onde estás? O 10.
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, ou seja, o pecado, ele entrou na humanidade, trouxe morte, mas trouxe outras consequências além da morte, né? Olha que a morte é gravíssimo, mas também trouxe outras consequências. Aqui está contando a história que Deus tinha Adão e Eva no jardim. E na viração do dia, de tardezinha, Deus ia pessoalmente com esse casal no jardim. Ali Deus sentava, ali Deus conversava. Eu acredito que Deus ali perguntava como tinha sido o dia deles. Não que Deus não soubesse, mas Deus gosta de dialogar com o ser humano. Deus gosta que a gente conversamos com Ele. Deus gosta que a gente desabafamos com Ele. Então, ou seja, tem um problema, Deus sabe do teu problema. Só que Deus gosta quando você põe teu joelho no chão, clame, converse, desabafa, fala com Ele. Ele é o nosso melhor psicólogo do mundo. Não que nós não tenhamos que consultar algum psicólogo humano, seres humanos. Sim, devemos. É médico como outros médicos, né? Só que, diferente, mas é médico. Só que o maior psicólogo que nós temos é o próprio Deus, amém? E quando Deus chegou no jardim para ter um encontro ali com os seres humanos, que ou seja, Adão e Eva, não encontrava mais eles ali no cantinho que eles sempre encontrava. E Deus perguntou: Eva, Adão, onde vocês estão? Eles falaram assim: nós estamos escondidos. Mas por que vocês estão escondidos? Porque estamos nu. Por que estão nu? Né? Deus questiona para eles, né? Quem falou para vocês que vocês estão nu? Né? E ele falou... Aí Deus procurou Adão e Eva ali no jardim, e eles tiveram um diálogo, vamos dizer assim, meio diferente dessa vez, né? Do costume, né? Começa a questioná-los, né? Onde vocês estão? Ah, estou escondido. Por que você está escondido? Porque eu estou com medo. E por que você está com medo? Por que vocês estão nu? Quem disse para vocês? Aí começa todo, né? Aquela trajetória que a gente sabe, né? No outro estudo a gente estudamos, né? Então, a pergunta é: qual foi a reação de Deus quando o pecado entrou? Então, sempre a reação de Deus foi buscar os seres humanos. Sempre Deus está tentando resgatar os seres humanos, você percebe? Então, sempre Deus está indo atrás dos seres humanos, né? Quando nós caímos, quando nós pecamos, né? Aí vem a nossa consciência, né? Aqui no vídeo, uma pregação sobre peso de consciência e o que é Espírito Santo. Então eu gostaria que vocês, né, depois ouvissem essa pregação, é muito boa. Então, aqui eles estavam com a consciência pesada, né? E quando nós caímos, quando nós erramos perante Deus, a nossa tendência é fugirmos de Deus. A nossa tendência é irmos para outro lado, né? E Deus sempre está indo atrás do ser humano, sempre a buscar os seres humanos, né? Trazer para perto dele, né? Por mais que nós somos pecadores, por mais que todo santo dia nós pecamos, todo santo dia nós erramos e pedimos perdão, no outro dia fazemos talvez o mesmo, talvez outro, mas sempre nós estamos errando, né? E Deus sempre está vindo atrás da gente para o quê? Para nos resgatar, nos buscar, né? Então, vamos ler agora Gênesis 6. Qual é a natureza humana? Nós vamos conhecer um pouco mais da natureza humana, né? Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Triste, né? Deus fez um ser perfeito, Deus criou animais perfeitos, a natureza perfeita, tudo um ciclo perfeito, e agora o pecado trouxe isso daqui, ó, a maldade, a crueldade. Às vezes, quando nós estamos aí no dia a dia deparando, né, principalmente nesses jornais, né, da vida, né, que fala a realidade, infelizmente, né? Antes fosse um filme de ficção, mas é a realidade, né? Pai matando filho, filho matando pai, maridos matando esposa, esposa matando maridos, né? E nós não podemos sair para trabalhar, não podemos sair para passear com a família, que vem outros, né? Nos sequestra, rouba, mata, destrói, faz tudo que é maldade, mas tudo isso é fruto
do mal. Tudo isso é o que? É o mal que está na pessoa, né? Então, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, nós adquirimos uma natureza má, uma natureza ruim. Então agora a nossa luta, né? Vai passar a vida inteira lutando para nós adquirirmos o que? A natureza boa, né? Então, vamos passar a vida a colocar dentro da gente a natureza boa, porque a ruim já está dentro da gente, né? Você quer fazer um teste? Pega um bebê, um bebezinho, põe no seu colo, pega a mãozinha dele, bate na sua carinha assim, começa a brincar com ele assim. Ele vai dar risada. Aquilo ali é uma diversão para ele. Por quê? Porque ali você está fazendo uma coisa ruim, né? Batendo, né? E ele está gostando, porque a natureza má já está dentro dele. Agora vai passar a vida todinha dele tentando enfiar a natureza boa dentro dele, né? Então foi isso que o pecado trouxe à humanidade. Trouxe o quê? Crueldade, maldade, né? Vamos lá para Salmos, no meio da Bíblia aí, Salmo 51, versículo 5. Nós vamos ver outras características, né? Da natureza má, né? Salmos 50, capítulo 51, versículo 5. Todos acharam? Acompanha. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui é o salmista fazendo uma oração para Deus, clamando a Deus. E aqui ele está dizendo, está confessando que ele tem a natureza ruim. Ele nasceu no meio do lamaçal, no meio do pecado. Porque é isso, por mais que tenha um neném recém-nascido, né? Às vezes a gente fala assim, ele é inocente, ele é inocente, né? Para a vida humana ele é inocente. Só que para Deus ele já nasceu no pecado. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe estão contaminados com o pecado. E ele também se contaminou com o pecado, né? Então é inevitável o pecado. O pecado impregnou em nós. Então é uma luta para tirar o pecado da gente, para resolver essa impregnação, esse pecado que impregnou em nós, né? Só Deus, ser humano nenhum consegue, né? Então nós vamos ver. Abre a sua Bíblia em Jeremias 13, né? Jeremias está um pouco aí para frente de Salmo. Jeremias 13, versículo 23. Jeremias 13, versículo 23. Todos acharam? Amém? Fala assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Então são duas perguntas, né? O etíope é uma pessoa negra, né? Uma pessoa negra, ou o leopardo com a pele toda manchada, né? Então pode o leopardo ou uma pessoa querer mudar de cor? Não pode. Ou mudar de pele? Não pode, né? Então aqui está falando o quê? Que estamos o quê? Acostumados a fazer o mal. Então, ou seja, a natureza humana não tem nada bom, né? Lembra de Jesus, quando teve com um jovem rico? Ele falou, bom mestre. Começou o diálogo com bom mestre. Jesus era santo, perfeito. Jesus não tinha pecado. E olha o que Jesus falou para ele. Por que tu me chamas de bom? Bom é só um, só Deus, o Pai, né? Nem Jesus se colocou na posição de boa. Às vezes tem seres humanos aí que batem no peito. Eu sou bom, eu sou o melhor. Não é nada. Você não passa do mero pecador. Você é do mero contaminado com o pecado. É isso que você é isso que eu sou. É isso que cada um de nós somos. Nós não somos bom coisa nenhuma. Nós não somos melhor do que ninguém. Tem pessoas aí que empinam o nariz, acham que é melhor que o outro. Não é melhor coisa nenhuma, né? Não é só por causa do financeiro, ou status, ou posição. Isso não quer dizer nada. Somos todos num só pacote, estamos numa só posição de ruim, de pecado. Temos coisa boa, nós temos coisas más. Agora nós vamos passar a vida tentando colocar coisa boa em nós. Vamos ler aí também Jeremias 17. Um pouquinho para frente aí. Jeremias 17, versículo 9. Fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Então, ou seja, é enganoso o coração. A palavra de Deus está dizendo assim, na nossa língua, né?
Triste é a pessoa que fala assim, eu sigo o meu instinto, eu sigo o meu coração. Hoje, a mídia, a televisão, a internet ou o mundo aí fora quer implantar em nossa mente, em nosso coração, o quê? Que nós somos bons, né? Que nós temos que seguir o instinto do nosso coração, que através do nosso eu, essa pessoa que está dentro da gente, essa energia dentro da gente, que faz a gente vencer, conquistar, ser mais que alguém, é mentira, isso é mente diabólica, isso é Satanás por trás dessas pessoas, infelizmente usando essas pessoas, porque nós não somos bons. Nós não tem nada dentro do nosso interior, a não ser que nós colocar, a não ser um coração corrompido, aqui ó, a não ser um coração corrompido dentro do nosso interior. Agora, para ter algo bom, nós temos que abrir o nosso coração para Deus, entregar o coração para Deus. Então, ou seja, nós não temos nada de bom, né? Então, o enganoso é o coração. Eu lamento, eu fico triste pelas pessoas que eu vejo, muitas pessoas que eu vejo aí fora falando assim, eu sigo o meu coração, eu quero ser feliz. Gente, meus queridos, não tem felicidade longe de Cristo, não há felicidade longe de Deus, longe do Espírito Santo. Tirou Deus, tirou Jesus, tirou o Espírito Santo, acabou a felicidade, acabou o prazer de viver, não tem mais prazer, entendeu? É Ele que traz a paz, o domínio, a mansidão, é Ele que traz essa paz que a gente sentimos no outro dia, que nós dormimos, essa paz é o Espírito Santo que traz. Tirou o Espírito Santo, não, acabou a paz. Então, ou seja, nós não temos coisa boa, nem o nosso coração tem coisa boa. Então, triste e infeliz é a pessoa que segue o seu coração, porque o seu coração é corrompido, ele é enganoso, ele é traiçoeiro. Então nós temos que fazer as coisas com razão, não com emoção nem com coração. Abre a Bíblia agora lá em Mateus, está no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 15, capítulo 15, versículo 19. Capítulo 15, versículo 19. Acharam? Porque de coração procede maus desígnios, homicídio, adúlteros, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha que Mateus está dizendo para nós. Olha que aqui é Jesus em Mateus dizendo para cada um de nós. É Jesus, né? Jesus aqui olhou o coração daqueles fariseus, doutores da lei, eles estavam se achando acima de tudo, acima dos mais humildes, acima dos mais fracos, acima dos mais fracos também de poder requisitivo. E eles se achavam, empinavam seus narizes, achavam que estava acima de tudo, porque conheciam a palavra de Deus, porque tinha todo o entendimento da palavra de Deus. Eles conheciam por lábios, mas não conheciam por coração. Eles louvavam Deus de lábios, mas não de entendimento nem de coração. Então, aqui é Jesus falando, mostrando para cada um deles o que eles tinham no coração. E aqui é o que tem no nosso coração hoje: blasfêmia, falso testemunho, prostituição, enganos, traições. É isso que nós carregamos no nosso coração. Entendeu? Então o nosso coração não tem nada de bom, nada de bom. Então essa é a condições da natureza humana. É má, é ruim, é falso, é traiçoeiro. Às vezes a gente vê aí marido traindo sua esposa traindo seus maridos. Olha que sofrimento que traz. Traz sofrimento para os seus filhos, traz sofrimento para o teu parceiro. A palavra de Deus diz que é um só carne, ou seja, é duas pessoas em uma só. Ali Deus não vê duas pessoas, ali Deus vê uma. Então, se uma se machuca a outra. Então, temos que tomar cuidado, porque nós não temos nada de bom no nosso coração. Enganoso é o coração, né? Não sou eu que estou dizendo, isso aqui é a palavra de Deus, você está acompanhando aí. E se não tiver, acompanhe. É a palavra de Deus dizendo para nós o que tem no nosso coração. Então vamos conhecer quais são as outras naturezas humanas pecaminosas que nós temos no coração, né? Vamos continuar conhecendo. Abra lá em Efésios 2, aí no Novo Testamento, né? Depois de Gálatas. Efésios 2, capítulo 2, versículo
3. Acharam? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Saindo do pecado para a salvação. Então aqui ele está dizendo, né? Que as pessoas que deixou o pecado, agora serve a Deus, louva a Deus. Aí ele está dizendo que a característica que tinha aquelas pessoas, né? Era o quê? Andava segundo sua carne, era inclinado para o mal, pensamentos negativos, natureza ruim. Então tudo isso é consequências do pecado, tudo isso é o distanciamento que o pecado faz entre nós e Deus, né? Então, ou seja, nós não temos nada de bom, nós andamos sempre inclinados para o pecado. Você percebe? Você já percebeu que você quer fazer o bem e de repente você acaba fazendo mal? Você já percebeu que você só quer ajudar as pessoas, de repente você acaba atrapalhando? Você já percebeu que você às vezes não quer machucar o teu companheiro, tua companheira, você acaba machucando? Às vezes os teus filhos, às vezes com pessoas ali ao trabalho. É sempre assim, por quê? Porque nossa natureza é ruim, nós inclinamos para o mal, né? E aqui Deus quer o quê? Quer nos tirar desse lamaçal, né? Então nós não temos nada de bom. Vamos aí vermos em Efésios 4:18. Vamos ver um pouco mais da natureza pecaminosa. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então aqui está dizendo o seguinte: tem muitas pessoas que continua se entregando à dureza do seu coração, que anda no que? No caminho escuro, né? Que ignorância, né? Só um entre parênteses, né? Nós temos dois tipos de ignorância, né? Temos aquela ignorância da pessoa fazer o errado e não saber o que é errado, e tem aquela ignorância que a pessoa não quer sair do erro, sabe que é errado, fala, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, essa é as duas características de ignorância, né? A consciente e a inconsciente, né? Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós? Que para muitos das pessoas que endurecem o coração, que não quer ouvir falar de Deus, que não quer ler a Bíblia, que não quer orar, que não quer buscar Deus, as coisas de Deus são loucura. Quer fazer um teste? Passa perto de um bar ou de uma balada, a Bíblia na mão, e você está ali com tua esposa, teus filhos, todo bem vestido, né? Para ir para a casa de Deus, para ir para a igreja. Quem está lá vai falar assim, eles são loucos. Olha o que eles estão fazendo, eles são loucos. Então, aos olhos deles, isso aí que nós fazemos é loucura. Já falaram para mim isso daí, que eu sou louco, né? Mas sim, nós somos loucos, que gostamos de ler a Bíblia, que gostamos de aprender um pouco mais, de fazer oração, de ir na casa de Deus, de buscar Deus. Nós somos loucos. Mas loucos, sabe do quê? De nos libertar dessa natureza ruim, de sairmos desse mundo, loucos para morar no céu, loucos para ter Jesus em nossa vida, em nosso coração, em nossa casa. Sim, é por isso que nós somos loucos. E essas pessoas nunca vão entender, porque isso aqui é uma briga entre o bem e o mal. Quando a pessoa deixa o diabo cegá-las, elas ficam cegas. Então, aos olhos delas, são loucura. Mas feliz é aqueles que buscam, né? A Bíblia fala, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Então, aqui nós estamos entendendo um pouco mais das características, né? Pecaminosa. Vamos lá em Romanos 7,15. Tem bastante texto para nós lermos, né? Voltem um pouquinho atrás aí. Romanos 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem-estar em mim, não porém é efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que não quero. Esse eu faço, até o versículo 19. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui para nós a luta que é contra o espírito, contra a carne. É uma luta, literalmente. É uma luta de porrada, é que nós não vemos. Tem um véu que nos separa. Porque se a gente enxergasse além desse véu, nós desmaiaríamos de terror. Porque é uma briga entre os anjos do mal com os anjos do bem. É ao nosso redor mesmo. Nós não vemos. Deus não deixa nós ver. E outra, tem essa outra grande briga dentro da gente. Por isso que às vezes a gente quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Aí o apóstolo Paulo fala assim: ei, o que acontece comigo? Eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. Então não sou eu? Lógico que não. É uma outra natureza dentro da gente, né? O apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero fazer o mal, mas eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. E por que eu faço o mal? Faz o mal por causa da natureza má, ruim, né? Que tem, né? Vamos ler agora o versículo 23 e 24 do capítulo 7. O 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Bem-aventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ou seja, o apóstolo Paulo está falando o quê? Que ele guerreia com os membros do corpo dele, com a mente. Às vezes você está no local de trabalho, você está mexendo com dinheiro, aí a mente vem, pega um pouquinho, aí você começa a ter uma briga ali, um conflito ali. Não, é só um pouquinho, mas não é seu, você não pode mexer. Mas a natureza pecaminosa entra em ação, mas você tem que dar espaço à natureza do bem, né? Não vou mexer. Às vezes passa a mulher do teu próximo, você quer cobiçá-la. Não posso. Às vezes o teu amigo, o teu parente foi lá, o teu colega de trabalho conquistou uma casa, conquistou um carro. Às vezes você quer te mostrar ali feliz, contente. Aí às vezes aí entra a natureza pecaminosa. Nossa, como que eu queria ter isso no lugar dele, como que eu queria estar no lugar dele, sabe? Então esse tipo de coisa, tudo vem da natureza pecaminosa, não vem de nós. Vem da origem do pecado, da natureza pecaminosa. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar? Não, você tem que relutar. Não posso. Afastar de mim esse pensamento, afastar de mim esses desejos malignos de Satanás, né? Do pecado, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele está dizendo aqui também, desventurado, ou seja, ele está dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse pecado? Ou seja, desse meu eu? Porque eu sou miserável, né? Ele está se colocando como uma pessoa miserável, né? Então, meus queridos, aqui é um pouco mais da natureza pecaminosa que nós estamos estudando, né? Então agora vamos conhecer qual é o plano que Deus estabeleceu para cada um de nós de salvação. Abre lá, João, volta um pouquinho em João, né? João 3,16. Esse versículo aqui tem que memorizar cada um de nós, na nossa mente e no nosso coração, porque esse é o verso áureo do ser humano, esse é o verso que o ser humano todos tem que carregar, na sua mente e no seu coração, né? João 3,16, ele diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterno. Então, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que ele não achou outra solução a não ser de entregar o seu próprio filho para cada um de nós termos o que? A vida eterna, né? Agora vamos ler 1 Pedro. O que Jesus fez por nós na cruz, né? 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. Está lá no finalzinho lá. Tá bom? Ali próximo, antes de Apocalipse ali. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Fala assim:
Acharam? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Uau! Deus seja louvado. Glória a Deus, né? Que Deus teve esse plano com seu filho. Jesus, quando teve ali o pecado, Deus olhou para Adão e Eva, o que vocês fizeram? Aí Deus olhou para Jesus e falou assim, Jesus olhou para Deus e falou assim, e agora, pai? Eles pecaram, e agora, pai? Jesus questionou o pai. Aí o pai falou assim, calma, meu filho, eu tenho um plano. Jesus olhou para Adão, Adão falou assim, e agora? E agora? Aí Jesus olha para Adão, Deus olha para Adão com um olhar, sabe? Olhar de amor, de misericórdia. Aí Deus fala assim para Adão, calma, Adão, eu tenho um plano. Alguém vai ter que morrer para essa situação ser resolvida. Aí Adão fala assim, eu quero morrer, eu me disponho a morrer, eu que errei. Fala assim, Adão, você não pode. Por quê? Porque você está contaminado. Adão, você não pode, porque agora você está, o quê? Em pecado, você está no lamaçal. Aí Deus olha para o filho e fala assim, balança a cabeça. Aí o filho, pai, eu entendi, tem que ser eu, né? Aí o pai, tem que ser você, meu filho. Aí o filho fala assim, sim, pai, com todo prazer, sim, aceito. Aí os anjos do céu fazem uma festa, é uma alegria tremenda, por quê? Porque ali surgiu o plano da salvação. Lógico que o plano da salvação existiu bem antes de fazer Adão e Eva, mas aqui eu estou fazendo a minha introdução, aqui eu estou dando um exemplo para vocês entender como foi, para nós termos uma visão, né? Então foi mais ou menos isso. Mas Deus, o pecado não pegou Deus de desprevenido, o pecado não pega Deus, né? Nada que nós façamos pegamos Deus desprevenido, não pega. Antes da gente fazer, Deus já sabia que ia acontecer, mas Ele permite. Por que Ele permite? Porque Ele quer ver até onde o ser humano é capaz de ir por amor a Ele. Ele quer ver até onde o ser humano vai. Ou às vezes teimosia, então Deus permite. E no meio da situação ruim, Deus pega aquela situação, mostra coisa boa. Glória a Deus, Deus seja louvado pelo plano da salvação. O Filho aceitou o plano da salvação. Amém? O Filho aceitou. Vamos lá em Isaías 53, versículos 5 e 6. Isaías 53, versículo 5 e 6. Aqui nós estamos vendo o que Jesus fez por nós na cruz, né? O versículo, capítulo 53, Isaías, versículos 5 e 6, né? Fala assim, mas ele foi trapassado pelas nossas transgressões, moído pela nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Uau, é forte, irmãos. Louvado seja Jesus pela nossa vida. Jesus foi buscar todos nós que estávamos desgarrados, ou seja, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Romanos fala, aqui já está confirmando, todos nós estávamos aí dispersos, todos nós estávamos aí à mercê de Satanás, à mercê da morte, à mercê do pecado. Todos nós. Quem? É o João, a Maria, ou eu? Não, era todos. A Bíblia fala todos os seres humanos, até mesmo aquele que vai nascer, todos nós, todos. E agora, o nosso Jesus, o seu Jesus, o meu Jesus, carregou o madeiro. Ele carregou o madeiro que não era dele 2 vezes. Por 2 vezes ele carregou esse madeiro. Mas como assim, missionário Marcos? Que ele carregou o madeiro? Como assim que ele carregou o madeiro? Ele carregou o madeiro por 2 vezes. Primeiro, ele carregou aquela cruz que ele carregou, não era dele. Porque quando a pessoa ia morrer morte de cruz, eles mediam a pessoa e faziam um madeiro conforme o tamanho da pessoa. Aquela cruz era de Barrabás. Lembram? Ah, agora lembrou, né? Então é isso, era de Barrabás.
não era de Jesus. Barrabás era um homem mais forte, mais robusto, então aquela cruz era mais pesado, o madeiro era mais forte. Então Jesus carregou essa cruz que não era apropriada para ele, era de Barrabás. E a segunda vez que ele carregou a cruz foi por toda a humanidade. Ele carregou, ele foi esmagado. Isaías está falando aqui que ele foi esmagado, ele foi torturado, ele foi esculachado, ele foi cuspido. Os soldados cuspiram na cara dele, os soldados blasfemaram. Quando foram julgar ele, levaram ele ali para o julgamento ali. Deram na mão dos soldados. Os soldados brincou com ele, é como se pegasse um ursinho de pelúcia, brincasse ali, desse para um cachorro brincar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Blasfemaram, se ajoelharam diante dele, mas não porque estava arrependido. Ali era blasfemando: você não é o Deus, estou aqui de joelho. Aí falavam: você não é o Deus, levanta-te, salva-te mesmo. Isso é sério, meus queridos, isso é sério. Olha o que o pecado trouxe, olha o que aconteceu. E para ter a salvação, olha o que Jesus teve que fazer, né? Então, ou seja, vamos ler lá em João 8:32. João 8:32. João 8, no Novo Testamento. João 8:32. João 8:32 vai falar assim para nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, ou seja, aqui João fala que a verdade nos libertará. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, né? Ela é o caminho, ela mostra o caminho para a salvação. A Bíblia não nos salva. Os mandamentos não nos salvam. Mas eles são a seta que mostra o caminho da salvação. Sem eles, nós não sabemos por onde caminhar. Sem eles, nós não sabemos por onde ir. Então, eles é a seta de salvação. Então, aqui está dizendo para nós que a salvação, a Bíblia, quando a gente depara com a Bíblia, ela é a verdade nos liberta de se lamaçal, liberta dos nossos pensamentos. Às vezes eu tinha uma vida triste, uma vida mal, e ali agora eu já não tenho mais aquela vida. Por quê? Porque a verdade me libertou. Então é isso, irmãos, que a Bíblia faz. Ela, com o Espírito de Deus, nos podera, né? Como o homem pode alcançar a sua salvação? Abre a Bíblia, 1 João. Abre a Bíblia, 1 João. Nós vamos entender lá pertinho de Pedro, lá, onde nós leu agora há pouco. Nós vamos entender como, para frente de Pedro, como o homem pode obter a salvação, né? 1 João 5, versículo 11. Às vezes você fala assim: mas missionário Marcos, como que eu faço para obter a salvação? Agora eu sei de tudo isso, eu quero deixar o pecado, eu quero seguir a Jesus, como que eu faço? Então a Bíblia vai nos dizer o que nós devemos fazer. Então, 1 João 5, capítulo 5, versículo 11, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Uau! O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, mas que essa vida, vida está onde? Em Cristo Jesus. Amém? Que nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar Jesus. E aqui eu finalizo com vocês. E antes de finalizar, eu vou deixar um apelo aqui para cada um de nós. Vamos deixar, meus queridos, essa vida pecaminosa. É uma briga entre o bem e o mal. Só há dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Não há terceiro, não há meio, não há outro caminho. E eu sei, às vezes você foi ensinado por caminhos de tradições. Essas tradições, eu sei que eles não fizeram por maldade, eles fizeram por inocência. Eu sei. Vamos abrir Atos 17, só o último versículo para concluir esse assunto. Atos 17, versículo 30. Capítulo 17, versículo 30. Vai nos dizer assim: ora, não levo Deus em conta
os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém? Então é isso. Se o teu pai, se o teu avô ensinou para o seu pai ensinou para você, isso chama tradição. Costumes pagãos. Às vezes costume, às vezes não é maldade, não é, às vezes te ensinou um caminho até bom, só que não está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, está na hora de você deixar de lado as tradições. Aqui acabamos de ler que Deus não tem você como culpado no tempo de ignorância. Mas se o seu avô morreu naquilo que ele acreditava, então Deus vai julgar ele conforme ele morreu. Deus não vai trazer ele para o julgamento nos nossos dias, não pode. É como se você pegar uma criancinha da primeira série e colocar ela no terceiro colegial, não faz sentido. Então, se o seu avô foi selado ali com Deus na sepultura, naquele conhecimento dele, ele vai ser julgado no seu conhecimento, mas eu e você não. Hoje nós temos YouTube, hoje nós temos a internet, nós temos grandes teólogos, nós temos grandes estudiosos da Bíblia, e eu estou aqui, missionário Marcos, com você para abrir sua mente, seu coração. Então hoje nós não temos argumento, hoje nós não temos desculpa, hoje a informação chega muito rápido na velocidade da luz. Então hoje nós não temos tempo, nós não temos mais tempo para perder tempo. Então eu faço um apelo para você. Deixa seu mau caminho, deixa as tuas tradições, vamos seguir a Bíblia, o assim diz o Senhor, vamos buscar o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, não é assim diz Marcos, não é assim diz você, não é diz meu pai, minha mãe, é assim diz o Senhor, né? Vamos sim honrar o pai e a mãe, vamos sim sermos família, porque a Bíblia é família, mas a respeito da salvação, vamos sim também estudar, buscar conhecer a palavra de Deus. Então, meus queridos, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você, a partir de hoje, tenha aberto tua mente, teu coração, que nós veio do lamaçal, nós veio contaminado do pecado, da imundícia do mundo e das coisas ruins de Satanás. Mas louvado seja Jesus, que Ele morreu na cruz por nós, Ele carregou o teu madeiro e o meu madeiro, o teu pecado e o meu pecado. Amém? Então, hoje, só vamos perder a salvação se nós quisermos. Se você não quiser estar no céu, Deus vai respeitar. Se eu não quiser estar no céu, Deus vai respeitar. Mas venha aqui fazer apelo em nome de Jesus. Aceite a salvação, aceite o estudo da palavra, busque a Jesus, se converta desse mau caminho, entrega o coração a Jesus, a vida a Jesus. Para fazer isso, precisamos ter regras e normas, e as pessoas aí no mundo não querem regras e normas. As pessoas aí no mundo querem as bênçãos, mas não querem o Senhor das bênçãos. E isso não vai acontecer. Deus pode sim dar as bênçãos, mas Ele vai perder essa salvação. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer, se arrependam, entrega o coração a Jesus, amém? Então agora você não é mais inocente, a partir de agora você não é mais inocente. Deus não tem você mais como inocente. Até agora há pouco você era, agora você está assistindo esse vídeo, você já não é mais inocente. Então agora, busque a verdade, continue no canal, se inscreva, dá um like, compartilha, que aqui nós vamos ter uma série de estudos, nós vamos conhecer mais sobre o pecado, nós vamos conhecer mais sobre as leis, as regras, nós vamos conhecer mais o caminho que eu devo seguir, qual é o caminho que eu devo pegar para a mansão celestial, qual é a seta que eu devo seguir. Então continue nesse canal, e que esse canal seja uma bênção para você e para mim e para todos que entrarem nesse canal. Amém? Louvado seja o Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, e espero vocês no próximo vídeo, e juntos, em Cristo Jesus, nós somos mais fortes. Nunca esqueça disso, amém? Que Deus abençoe, shalom e até a próxima.